Polícia Civil segue com as investigações do homicídio de um jovem de 26 anos que foi encontrado morto dentro de seu apartamento no bairro Sorriso, em Patos de Minas. Kennedy Rodrigues Campos, de 26 anos, era técnico de enfermagem e foi encontrado na manhã desta terça-feira em um prédio residencial localizado na rua São Geraldo. Uma pessoa que reside nas proximidades do local relatou ter ouvido gritos que indicariam uma possível briga ao longo da noite. Já pela manhã, a porta do imóvel foi encontrada aberta e havia grande quantidade de sangue no interior do apartamento. Iniciamos as investigações no mesmo momento em que soubemos do fato, da morte da vítima. Fomos até o local, juntamente com a perícia e a equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida. Lá pudemos visualizar que o grau de violência foi muito forte e colhemos depoimentos através da OVM, da oitiva virtual móvel. Também fizemos oitivas sigilosas através da portaria conjunta número 41 do Tribunal de Minas Gerais, que faz com que essas oitivas sigilosas fiquem, como diz o nome, sigilosas, veladas, dando maior credibilidade e ao mesmo tempo maior tranquilidade a quem revela alguns fatos. E a partir daí tomamos conhecimento de outros fatos que, somados ao que nós tínhamos, ou seja, que realmente os dois indivíduos foram lá no local e teriam relatado que por conta da vítima ter tocado no braço de um deles, teria acontecido então a facada mortal. Nós fizemos outras diligências e trocando informações sempre com a Polícia Militar que está lá no local e depois também observando outros dados, conseguimos aí observar que, ao que tudo indica, esses indivíduos, ou pelo menos um deles, já tinha a intenção de fazer mal a essa vítima quando chegasse ao local. Então nós temos uma nova linha que se abre, logicamente que vamos sedimentar isso para chegarmos realmente ao que aconteceu, mas uma nova linha que se abre apontando que eles já teriam a intenção de fazer o mal a essa vítima antes de chegar no local. Nós perguntamos a um dos autores se ele tinha interesse a ir ao local novamente para fazermos uma reconstituição, ou pelo menos uma reconstituição baseada nos fatos que ele tinha para revelar. Ele aceitou fazer essa reconstituição, foi feita a reconstituição e gravado em vídeo, isso foi repassado já ao Ministério para o Poder Judiciário e daí agora vai ser um andamento tanto do inquérito, quanto do processo que já está agora em andamento, considerando que o autor maior de idade foi flagrado, teve aí sua prisão ratificada pela Delegacia de Polícia e o menor foi apreendido e aguarda aí os procedimentos necessários junto ao Juizado da Infância e Juventude aqui de Patos de Minas. A Polícia Civil reforça que a participação popular é muito importante nas investigações e faz alerta para que câmeras de segurança sejam colocadas em residências, visto que o equipamento foi muito importante no desdobramento deste e de outros casos no município. Continue passando as informações, que é necessário as câmeras de segurança, que você coloque essas câmeras de segurança na sua casa, voltada para fora, que não fique com medo desses pseudo-terroristas que às vezes vão falar que não é para colocar. Coloque a câmera. Se todos nós colocarmos as câmeras, eles não vão ter como permanecer no local, permanecer naquela rua, próximo a você. Então coloque, pede para o seu vizinho colocar também. É um empecilho a mais para esses indivíduos do mal, para que eles não continuem no local. Eles vão procurar um outro bairro, uma outra cidade, uma outra rua, uma outra casa, mas não aquela em que ele pode ser observado. Quem comete o mal não quer ser observado. Mas se a gente colocar isso aí e observá-los, eles vão sair do local, vão sair das suas proximidades e vão te deixar em paz. Um acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado em Patos de Minas foi levado a julgamento nesta quarta-feira. Aconteceu em Patos de Minas, no Fórum Olímpio Borges, o julgamento de Tiago Antônio Porto Neves, acusado de tentar matar um homem no bairro Jardim Quebec. O crime aconteceu no dia 15 de junho de 2025 e, segundo o Ministério Público, Tiago atirou contra Romário Ferreira Galvão, que estava dentro de um carro em frente a uma casa na Rua 15, no bairro Quebec. Os tiros atingiram o veículo e o portão de uma residência próxima, mas a vítima não foi baleada. De acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado por desavenças antigas. E depois de várias horas de julgamento, por volta das 15 horas, a decisão saiu dos jurados. Tiago Antônio Porto Neves foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Agora, ele deve cumprir a pena conforme a determinação da Justiça.
A gente faz um rápido intervalo e a seguir você vai ver como foi a recepção dos calouros do Centro Universitário de Patos de Minas. Resultado de uma parceria com o Ministério Público foi realizado na manhã de hoje a entrega de EPIs ao 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, que são destinadas a ações realizadas durante o período chuvoso. Os equipamentos foram adquiridos com recursos captados junto ao Ministério Público de Minas Gerais, por meio da plataforma Semente, iniciativa que viabiliza projetos voltados à promoção de cidadania, proteção ambiental e fortalecimento de instituições públicas. Materializamos a entrega de equipamentos que foram adquiridos em parceria com o Ministério Público. Equipamentos serão extremamente importantes para o atendimento às nossas ocorrências, não só aqui em Patos de Minas, como todo o Noroeste e Alto Paranaíba. Os equipamentos chegam em um bom momento para o Corpo de Bombeiros, que ainda continua o enfrentamento a esse período chuvoso, mas logo em seguida também já se prepara, para o enfrentamento referente ao período de seca que traz junto as fortes queimadas que atingem a região. E claro, esses equipamentos também já chegam no momento em que o Corpo de Bombeiros já se prepara para um novo período chuvoso no fim desse ano. Nós recebemos aqui vários equipamentos de salvamento aquático, botes, nadadeiros, coletes equilibradores, um equipamento para fazer a flutuação de materiais submersos e também a Starlink, que vai possibilitar que a gente consiga ter uma comunicação mais efetiva em locais mais distantes. Inclusive já foi bastante utilizado nos incêndios florestais do ano passado. Esses equipamentos são praticamente utilizados durante todo o ano. São diversos equipamentos destinados ao Corpo de Bombeiros, botes, coletes, tudo isso pelo enfrentamento que acaba daqui a pouco, esse primeiro período chuvoso. Vem o enfrentamento que o Corpo de Bombeiros aí atua, em questão de incêndios florestais, e depois já estão se preparando, claro, para o próximo período chuvoso que acontece aí no fim deste ano. Um valor estimado aí de investimento pelo Ministério Público nessa parceria com o Corpo de Bombeiros de R$200 mil. Foi cerca de R$200 mil, que possibilitou a aquisição de botes salva-vidas, equipamentos que vão auxiliar no resgate a salvamentos aquáticos, também capas de chuva, internet móvel, gerador de energia. Então é uma gama de equipamentos que vai possibilitar que os bombeiros estejam devidamente equipados no momento dos resgates. Bastante valorizada pelo Corpo de Bombeiros é a parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, que destinou esse valor de R$200 mil, fazendo com que tivesse esse retorno em materiais para o Corpo de Bombeiros, que vai ser assim bastante utilizados para poder salvar vidas de diversas pessoas. Faço questão aqui de registrar meus agradecimentos à nossa promotora, a doutora Carolina Lameirinha, que tem sido uma parceira constante do Corpo de Bombeiros, tem acreditado nas ações do Corpo de Bombeiros, e essa parceria com essas instituições faz toda a diferença para quem está lá fora, para toda a sociedade. Eu fiquei emocionada porque quando a gente vê o resultado de um trabalho sério e que vai voltar em prol da comunidade, isso nos emociona. Quando eu tomei posse no Ministério Público, eu mencionei que seria importante que os promotores e as promotoras que tomassem posse não tratassem os inquéritos, os processos como meras pilhas de papéis, mas que enxergassem em cada procedimento uma oportunidade de transformação social. E é muito positivo quando a gente vê isso se concretizando, em retorno à população da região. Aconteceu na manhã de hoje a recepção dos alunos calouros do Centro Universitário de Patos de Minas. Auditório cheio, olhares atentos e muita expectativa. Assim foi a recepção dos calouros do Unipan, organizada pelo corpo docente da instituição. O momento marcou oficialmente o início da caminhada acadêmica para estudantes dos cursos diurnos, sendo eles agronomia, direito, medicina e odontologia. Já é tradicional aqui no nosso centro universitário, no primeiro semestre letivo, fazer a recepção aos alunos calouros aqui no nosso Centro de Convenções e Eventos, na Avenida Marabás. É uma maneira de acolher os calouros que chegam no Unipan, informá-los de tudo aquilo que o Unipan tem a oferecer,
para que eles realmente se sintam em casa e entendam que iniciar a carreira acadêmica em nível superior é preparar-se para o exercício de uma profissão. Então a gente quer que esses alunos sintam tranquilidade e confiança para se prepararem bem, para se formarem bem como profissionais competentes na nossa instituição. A programação contou com apresentações institucionais, orientações sobre a rotina universitária e a importância do compromisso com os estudos desde o primeiro dia de aula. Professores destacaram que a recepção vai além de boas-vindas. É uma forma de acolher, integrar e fortalecer o vínculo entre alunos e universidade. Por isso que eles recebem também aqui o guia de benefícios da nossa instituição, para que eles saibam, tenham conhecimento de tudo aquilo, em infraestrutura e serviços, tudo aquilo que está à disposição do nosso aluno Unipam na sua formação acadêmica, científica e profissional em nível superior. A principal palestra do dia foi ministrada pelo professor e coordenador do curso de Medicina Elcio Moreira, que se formou na instituição e contou toda a sua trajetória até atingir o sucesso profissional. E nessa oportunidade a gente aproveita para dar algumas dicas, a gente aproveita para falar sobre a carreira universitária, e eu vou fazer um paralelo falando um pouquinho da minha vida, da minha história, das oportunidades que surgem na carreira acadêmica e como aproveitá-las. A gente sabe que é uma fase que não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma fase que deve ser muito aproveitada, porque como eu vou falar na palestra, o currículo da gente não começa a construir quando a gente pega o diploma, O currículo da gente, o nosso nome enquanto profissional, a gente começa a construir agora, já no início do curso. Então, hoje, nosso papel como instituição, cada vez mais é facilitar. Nós somos intermediadores. Então, o nosso aluno hoje ele está no centro do processo de ensino-aprendizagem e nós estamos ali para guiar, para direcionar, para pegar na mão, para ensinar. Então, nosso papel é um papel didático, claro, mas ele é um papel também de incentivar os alunos a buscar além daquilo que a gente oferece. Para os calouros, o momento foi de entusiasmo e planejamento. Muitos chegam com sonhos definidos e metas claras para o ano que se inicia, enquanto outros ainda estão descobrindo as possibilidades dentro da graduação escolhida. Comecei agora, com 17 anos, eu comecei mais nova. Eu acho que eu sou a mais nova da minha sala, que eu faço aniversário mais pro final do ano. E, eu espero que eu consiga acompanhar a turma, que eu consiga, apaixonar mais pelo curso e escolher qual área que eu vou atuar. E o Unipam é uma universidade muito boa, É um dos melhores cursos de direito do Brasil, o melhor de Minas Gerais. Então, eu espero que seja muito bom, que eu consiga aprender bastante e achar novos amigos, Uma jornada muito longa, mas que vai dar frutos muito bons no futuro. E eu acredito que por ser medicina, foi uma jornada longa para chegar até aqui, Com certeza, o mais difícil já passou. A recepção reforça o compromisso do Unipam com a qualidade do ensino e com a formação completa dos estudantes, que agora dão os primeiros passos em uma nova fase da vida. Entender que a sua formação profissional em nível superior, ela não ocorre no último período do curso de graduação, no último ano, ou quando você faz uma prova de proficiência. A sua formação profissional em nível superior, ela começa desde o primeiro dia em que você ingressa no ensino superior. O compromisso com todas as atividades é fundamental para que você construa habilidades e competências que façam de você um profissional competente e desejado no mercado. Essa é a principal dica. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Mais um recorde. 2026 teve o 5º janeiro mais quente da história. O ano de 2026 registrou o 5º mês de janeiro mais quente da história. A informação é do Observatório Europeu Copérnicos. No mesmo mês, o planeta experimentou calor e frio extremos, mostrando a intensidade da crise climática. O primeiro mês do ano foi marcado pelo contraste entre a intensa onda de frio no hemisfério norte e o aumento da temperatura média do planeta. Mas nem mesmo as nevascas recordes na Europa e nos Estados Unidos foram suficientes para mudar o rumo do que tem sido o novo normal. A temperatura média global marcou 12,93 graus Celsius em janeiro. O valor está quase 1,5 graus acima
acima do registrado na era pré-industrial, considerado o limite para evitar eventos extremos catastróficos. De acordo com os pesquisadores do Copérnicos, o maior aumento de temperatura foi registrado no Ártico, com destaque para a Groenlândia, que enfrenta um ritmo alarmante de degelo, trazendo com isso um ciclo perigoso: gelo que derrete, nível do oceano que aumenta. Para termos uma ideia, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, teríamos um aumento de cerca de 7 metros no nível global do mar. Olha, o IMET emitiu novo alerta perigo potencial para chuvas intensas até sexta-feira, com um volume entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A previsão para quinta-feira é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, mínima de 17, máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, variação entre 18 e 30 graus. Em Rio Paranaíba, de 17 a 26 graus. Em Tiros, de 17 a 27 graus. Em Lagoa Formosa, de 20 a 28 graus. E em Vargem de Minas, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em instantes, saúde chama a atenção para a importância do uso do preservativo no carnaval e tem alerta para a utilização criminosa das deepfakes nas eleições deste ano. Faltando cerca de 8 meses para as eleições, cresce o alerta para o uso criminoso da inteligência artificial. Deepfakes distorcem falas e criam cenas falsas de candidatos. A prática é crime e pode levar à cadeia. Vídeos hiperrealistas, áudios quase perfeitos e imagens manipuladas. O avanço da inteligência artificial trouxe inovação para diversas áreas, mas também abriu espaço para um problema cada vez mais comum em períodos eleitorais: a produção de conteúdos falsos com aparência verdadeira. Tem sido uma preocupação cada vez mais intensa dos tribunais, do legislador de modo geral, no sentido de regular esses espaços virtuais. Isso porque o direito da personalidade refere-se ao que a pessoa é, refere-se ao seu nome, refere-se à sua imagem, refere-se à sua voz, à sua privacidade. Os chamados deepfakes utilizam tecnologia para simular rostos e vozes de candidatos, criando declarações que nunca foram feitas. Em poucos minutos, um vídeo manipulado pode se espalhar pelas redes sociais e aplicativos de mensagem, confundindo eleitores e prejudicando reputações. O que é fazer uma deepfake? É você se apropriar indevidamente, sem autorização, dessas características da personalidade da pessoa e criar um personagem e atribuir-lhes conduta ou posições que jamais se falaria ou jamais se exibiria publicamente. Então, realmente, ele descompõe a própria personalidade. O Tribunal Superior Eleitoral tem se preocupado bastante com essa situação, que seria a criação de conteúdos sintéticos para enganar o cidadão. Então, algumas questões já estão previstas. Por exemplo, a absoluta impossibilidade de criar diálogos entre candidatos através de forma sintética. E se utilizar de alguma forma de conteúdo artificial, deve-se rotular que aquelas imagens foram produzidas por IA. A legislação brasileira prevê punições para quem divulga informações falsas com o objetivo de prejudicar candidatos ou influenciar o voto. Dependendo do caso, os responsáveis podem responder por crimes eleitorais, difamação, calúnia e até associação criminosa. Plataformas digitais também podem ser responsabilizadas caso não adotem medidas para conter a circulação do material. Tem-se entendido que as redes sociais são corresponsáveis, respondem
juntamente com o autor daquela IA, se ele, por exemplo, aceitou promoção de uma deepfake. Então, ele participou naquela situação, ou na hipótese de descumprimento de ordem judicial. Então, se deu a ordem, não cumpriu, a partir desse momento em diante haveria corresponsabilidade da rede social, ou daquele meio que se divulgou aquela deepfake. A orientação é que o eleitor desconfie de conteúdos sensacionalistas, verifique a fonte da informação e busque confirmação em veículos oficiais e na imprensa profissional. O cumprimento das ordens judiciais referentes às grandes big techs tem sido uma situação que tem encontrado um certo atravancamento. Isso porque, muitas vezes, elas dizem que aquele conteúdo está armazenado em um servidor que é fora do Brasil. Contudo, isso tem sido paulatinamente superado ao tempo que se determina que essas empresas tenham escritórios no Brasil e aqui respondam por essa situação, fornecendo provas quando solicitadas de alguma circunstância. O carnaval está chegando e com a festa vem também o alerta de saúde. Em meio à folia, especialistas reforçam a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. No ritmo da folia, a orientação é clara. Diversão combina com proteção. O preservativo masculino e feminino é fundamental para prevenir infecções como HIV, sífilis, gonorreia e outras ISTs, além de evitar uma gravidez não planejada. A transmissão de doenças, sexualmente transmitíveis aumentam muito, justamente por momento de festa, momento de descontração, e a pessoa acaba assim esquecendo de se proteger, E é muito importante fazer o uso. Hoje em dia é um produto que é de fácil acesso, tem nas farmácias, tem no posto de saúde, e assim é muito importante fazer o uso, tanto o uso feminino quanto o uso masculino, para evitar esse tipo de situação. Apesar da ampla oferta gratuita nas unidades de saúde e durante campanhas de carnaval, muita gente ainda sente vergonha ou enfrenta preconceito na hora de comprar os preservativos em farmácias e supermercados. Mas essa resistência pode colocar a saúde em risco. A gente tem, sim, um fácil acesso, Ele fica ali no check-out, fica próximo ao caixa, não é nem necessário a pessoa ter que pedir no balcão, o preservativo. Ele pode mesmo ir até a seção, de fácil acesso, escolher e apenas registrar no caixa. É um assunto que às vezes a pessoa acha constrangedor, mas é muito necessário, a pessoa se conscientizar e saber, o quanto que isso pode trazer problemas, futuramente. A camisinha deve ser utilizada desde o início da relação em todas as práticas sexuais. A recomendação é verificar a validade, abrir a embalagem com cuidado e descartar após o uso. As doenças sexualmente transmitíveis, elas nunca são silenciosas, Elas sempre deixam, sim, algum rastro. E é de extrema importância a pessoa que sentir algum sintoma, algum desconforto, procurar, sim, um posto de saúde. Lá, eles fazem todo o processo, fazem os testes rápidos para poder ver se tem realmente, algum vírus circulando. E aí, sim, dá continuidade no tratamento. É fácil acesso, não precisa agendar consulta, é só mesmo procurar uma UBS. É importante a gente frisar também que hoje em dia a gente tem um mix muito grande, de preservativo. Não é só responsabilidade do homem, a gente também tem o preservativo que é exclusivo feminino e também com uma ampla necessidade, sabores, enfim, do jeito que se torna mais prazeroso sem ser constrangedor. O uso do preservativo é uma responsabilidade compartilhada. Homens e mulheres devem se sentir seguros para carregar e exigir proteção. Hoje em dia, a gente tem vários meios de comunicação, A internet facilita muito isso, ajudando assim a gente pesquisar sobre o assunto, A sociedade vai ficando cada vez mais aberta, a poder ajudar, a poder também diagnosticar e assim claro, com toda cautela e sigilo, fazer o tratamento da pessoa. Não tem que ter receio. Hoje em dia, o profissional é totalmente preparado, para poder fazer o tratamento da pessoa, e quanto orientar também o que pode ser feito, como que pode ser prevenido as próximas infecções e também a contaminação.
Daqui a pouco, as estratégias de segurança para a partida entre o RT e Cruzeiro, em Patos de Minas. E após reportagem da NTV e protestos, DR realiza serviços de manutenção de estrada entre Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. Ontem nós mostramos aqui no NTV News uma manifestação com muitas reclamações, pedindo providências para as péssimas condições da LMG 743, que interliga o meio rural de Patos de Minas ao município de Carmo do Paranaíba, E essas imagens que você está vendo aí, a gente mostrou ontem aqui com as entrevistas dos moradores, as pessoas que dependem dessa estrada, após essas diversas comunidades serem afetadas pelas dificuldades no tráfego de veículos, o que impossibilita muita coisa para quem precisa utilizar essa estrada entre o meio rural do município de Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. Isso foi ontem que a gente mostrou. Hoje, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, encaminhou resposta aos nossos questionamentos. O DR informou que mobilizou uma equipe, como aparece aí na imagem, para realizar o serviço de manutenção e de conservação da LMG 743 no trecho entre os distritos de Quintinos e Major Porto, impactado pelas fortes chuvas dos últimos dias. A nota do DR diz também que com a estiagem desta quarta-feira, foi possível dar início logo pela manhã aos serviços de patrulhamento e encascalhamento dos pontos críticos para melhorias na trafegabilidade da via. O DR ainda ressaltou que o trecho recebe rotineiramente serviço de manutenção e conservação e que o segmento continua em constante monitoramento pelo departamento. É que com o agravamento das chuvas aí, os moradores tiveram que reclamar realmente, porque estava uma situação precária, ficou realmente em estado precário aí, deixando muitas comunidades aí sem condições de se deslocar, Muitos moradores dessas comunidades sem condições de se deslocar. E daí, a gente mostrou ontem que o DR respondeu e esse serviço começou a ser feito lá. No próximo sábado, a gente muda completamente de assunto agora, e no próximo sábado a URT enfrenta o Cruzeiro pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. E diante da expectativa de um grande público, a Polícia Militar prepara um forte esquema de segurança. Foram diversas reuniões para definir toda a preparação e esquema de segurança para o jogo que acontecerá no estádio Zama Maciel no próximo sábado. É todo um trabalho em rede visando planejar o evento para que ele ocorra da melhor forma possível. Então, o objetivo desse contato da Polícia Militar com a comunidade é também tranquilizá-la de forma que a Polícia Militar se fará presente no evento para garantir a segurança dos torcedores, da equipe de arbitragem e também dos atletas. Por conta da presença de torcedores do Cruzeiro, a Polícia Militar detalhou o esquema especial de segurança que será adotado para a partida. A corporação informou que diversos policiais serão empregados na operação, com o objetivo de garantir a tranquilidade dentro e fora do estádio. A Polícia Militar se fará presente de forma estratégica, em pontos estratégicos, através de células de policiamento, tanto no perímetro interno quanto também no perímetro externo. E a questão também, importante alertar a comunidade, que as vias perimetrais de acesso ao estádio durante a realização do jogo serão interditadas pela CETRAN, e principalmente as ruas Joaquim das Chagas e Ouro Preto, no cruzamento delas com a Avenida Brasil e a Avenida Paranaíba. E além disso também, nessas tratativas, ficou acertado que estarão presentes lá também no evento equipes de seguranças privados, também, brigadistas, enfermeiros, ambulâncias, e equipe médica também à disposição ali dos torcedores e de eventualidades ali que possa acontecer. Foram disponibilizados 400 ingressos para a torcida do Cruzeiro e todos já estão esgotados. A entrada das torcidas será realizada de forma separada. Os cruzeirenses deverão acessar o estádio pela Avenida Paranaíba, enquanto os torcedores da URT entrarão pelo portão principal, na Avenida Brasil. Nós temos uma estimativa de público de aproximadamente 5.100 torcedores, destes 400 cadeiras destinadas à torcida adversária, no caso a torcida do Cruzeiro. Então foi estabelecido ali, como é de costume, a entrada por portões separados, visando justamente que esses torcedores não se encontrem tanto no momento de entrada no estádio quanto no momento de saída. E é importante ressaltar também que, além dessa divisão de entrada em locais distintos, a Polícia Militar estará reforçando também, através dessas
células de policiamento e também através do motopatrulhamento, essas perimetrais externas, visando justamente que inibir, né, prevenir esse tipo de problema e, no caso de eventualidade, né, uma reação ali numa situação de controle de desordem, né, um controle ali de distúrbio. A Polícia Militar também reforça a orientação quanto ao uso de camisas no estádio. Será permitida apenas a entrada de torcedores com uniformes da URT ou do Cruzeiro. O uso de camisas de outras equipes que possam gerar provocação não será autorizado. Demais orientações foram repassadas pela PM, como evitar o uso excessivo de bebida alcoólica, chegar com antecedência ao estádio, saírem do estádio de forma tranquila, levar somente o necessário ao estádio Zé Maciel. Uma das dicas de prevenção para os torcedores é que eles desloquem para o evento de uma forma amistosa, e aqueles que optem por utilizar a camiseta do time, que façam, né, utilizem, mas não afrontem a torcida organizada, né? Não utilizem essa camiseta ali para de alguma forma confrontar a equipe adversária, que esses torcedores respeitem as decisões ali da equipe de arbitragem, porque não raras às vezes é motivo ali de confusão, de briga. Orientamos também esses torcedores que cheguem com antecedência no estádio, evitando ali confusões ou aglomerações ali, tumultos ali no início da partida, que eles também, de igual forma, no momento da saída, saiam de forma ordenada, tranquila, ordeira, visando também evitar esse tipo de situação. Que os torcedores conheçam, né, um mapa ali do estádio, ou pelo menos os principais locais, as saídas de emergências, né, o setor ali destinado às compras de bebidas, e todos os demais setores dentro do estádio, visando facilitar o deslocamento e, em uma eventualidade, eles saberem para onde deslocar. Orientamos também os torcedores com relação ao uso moderado de bebida alcoólica, que é um fator de risco para esse tipo de situação. Então, que os torcedores façam uso moderado de bebida alcoólica no dia do evento, né, e visando justamente minimizar esse fator de risco. Aqueles que vão em grupos, né, em familiares, né, marquem um ponto de encontro ali dentro do estádio, numa eventualidade ali de um se perder do outro, né, ter um ponto de referência. Tenham cuidado também, levem somente o necessário para o jogo, evitem ali levar bolsas grandes ou até mesmo objetos grandes que não serão permitidos a entrada com esses objetos, né? Leve somente o necessário e aquilo que levar, tenha cuidado com esse objeto, evite deixá-lo ali à mostra, em locais vulneráveis, a ação ali de possíveis infratores que estejam infiltrados ali na torcida. A expectativa é de que o confronto aconteça em clima de respeito, para que a disputa fique restrita às 4 linhas e os torcedores possam aproveitar o espetáculo com segurança, apoiando seus times do coração. Nosso objetivo é a prevenção. Então nós estaremos lá, o planejamento todo foi feito com base principalmente na questão preventiva, mas também estamos preparados para eventualidades ali de estupro civil para o restabelecimento da ordem pública no local. O jogo acontece no sábado, às 19 horas, o RT e Cruzeiro, né? O último jogo aí dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, que vai definir aí os classificados para a semifinal e final. Por falar em Cruzeiro, joga nesse momento pelo Campeonato Brasileiro, né? Está no intervalo do primeiro tempo e o placar está 1-1. Cruzeiro 1, Mirassol 1. O Cruzeiro marcou mais no início, depois o Mirassol começou a dominar mais o jogo e empatou. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite para você e até amanhã.